Salve, salve, gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. Mas hoje, a nossa convidada do programa de hoje já esteve aqui nessa mesa e tá de volta para trazer informações preciosas para você, especialmente para você que é imigrante. Você que escolheu Portugal para trabalhar, para viver e enfrenta no dia a dia as dificuldades de ficar legal no país, né? Tirar documentação. Então, tem muitas perguntas e nessas perguntas muitas dúvidas. E hoje eu estou aqui com a doutora Silvia Fernandes, que ela vai estar aqui trazendo esclarecimento de algumas dúvidas de você. Então, qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta? Talvez dentro aqui de muitas perguntas, que vai ser hoje aqui um bate-volta aqui de perguntas que a doutora Silvia vai estar respondendo, e talvez dentro dessas perguntas aqui tem esclarecimentos preciosos para você. Vamos lá então? Tudo bem, doutora? Como é que você está? Tudo bem, Morivaldo. Estamos de volta, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço por estar aqui, né, fazendo esse trabalho, que isso aqui vai ajudar muita gente. Sim. Porque as pessoas, né, vai às vezes lá na internet pesquisar e tudo e tem uma escassez de informação precisa. Tem muita gente aí trazendo muitas informações, mas distorcidas. Sim. Né? Então, há uma necessidade das pessoas terem uma informação direta com alguém que tem conhecimento, que procura, né, tá sempre estudando e buscando informações dentro dessa área. Sim. Doutora, então já para a gente começar, né, eu já quero começar fazendo as perguntas aqui. Em breve a gente vai estar fazendo o nosso podcast aqui ao vivo, tá bem, gente? Que aí vai ser bem melhor para você já direto ir no chat lá e fazer as suas perguntas. Mas separamos aqui algumas perguntas que são perguntas frequentes que a gente vê através das redes sociais. E para começar, a gente vai já falar sobre a CPLP, que como Sim. nós somos do grupo CPLP, né? Então tem muita gente que nos procura, né? Os Sim. países de língua portuguesa é quem mais tem essa busca, tem a procura e às vezes fica sem a resposta correta. Mas vamos lá. O que é o acordo CPLP, doutora? O acordo CPLP, ele é um acordo internacional. Ele trata de todos os países que falam a língua portuguesa e trazem uma integração dos cidadãos desses países. Então, aquele que quer estudar, trabalhar num país que fala a língua portuguesa, tem a entrada facilitada, né? E Portugal, evidentemente, aderiu ao acordo de mobilidade e tem facilitado a entrada dos imigrantes que falam a língua portuguesa. Olha aí, esclarecedor para você? Esclareceu para você já? Então, para você que fica na dúvida, o que é CPLP? Porque agora tem uma pergunta, quando eu falei CPLP, o pessoal já fica logo, mas CPLP não é válido igual o título de residência, tem sempre, né, essa dúvida aí, e houve mudanças, e a doutora vai falar agora sobre essas mudanças, talvez, deixa eu ver se é logo agora, que a pergunta é essa aqui, logo direto. Por que as autorizações de residência CPLP seguem um formato diferente do título de residência? Por que a diferença, doutora? Então, Portugal aguardava aí milhares de pessoas na manifestação de interesse e sabia que boa parte dessas pessoas que estavam aguardando eram dos países CPLP. Então, fazendo jus ao acordo de mobilidade que já tinha sido assinado por Portugal, Portugal criou um portal em que era possível se regularizar através desse portal, só que evidentemente o grande problema, né, era da estrutura, né, na época do CEF, de emitir as autorizações de residência no modelo cartão. Então, através desse portal, criou-se a possibilidade de emitir uma autorização de residência no formato folha de sulfite, CPLP, né, era uma folha, e as pessoas começaram a emitir como uma forma de se regularizar sem aguardar a manifestação de interesse. Então, com isso, o governo tirava a pessoa da fila da manifestação de interesse, que já era uma fila gigantesca, e resolvia, de certa forma, né, o problema da pessoa que aguardava aí a sua regularização no país. E aí, mais uma pergunta aí. Será que alguém estava necessitando de tirar dúvidas sobre isso? Pois é.
A CPLP, logo quando chegou em 2023, no início de 2023, doutora? É, por aí. Me recorda aí. É, mais ou menos. Creio que sim. Eu cheguei aqui em 2022 e logo no início de 2023 já veio. que foi lançado nessa nova oportunidade que as pessoas trocavam aí a sua manifestação de interesse pela CPLP. Muitos optou em trocar e outros não, ficou com medo. Outros tiveram medo. Falou, não vai ter os mesmos direitos e de fato não teve. Não teve. Até aqui. E o pior, que não é o cartão, todo mundo quer o cartão e quando sai aqui de Portugal e entra em outro país, mesmo que seja no espaço Schengen, alguns países não aceitaram. Sim. Algumas também empresas aéreas aí também recusou até das pessoas entrarem no avião. Sim. Não é isso? Sim. Então eu quero fazer uma pergunta agora, né, sobre a verdade que a CPLP será emitido um cartão. Já tem alguém que já recebeu esse cartão ou como que está esse processo? Não, ninguém recebeu o cartão ainda, mas já estão acontecendo as primeiras convocações para as pessoas comparecerem, né, pagarem o DUC e comparecerem na estrutura de missão para a coleta dos dados biométricos, fotos, para emitir o cartão. Então, a AIMA já vem tomando aí alguma iniciativa nesse sentido, até porque aquela portaria que garantia aquele formato folha de sulfite, ela foi revogada. Então, todas as autorizações de residência hoje em Portugal, elas estão sendo emitidas através de cartão. Não existe mais aquela folha. E quem já tinha aquela folha, né, permanece com a folha até que seja chamado. Isso que tem ocorrido hoje em Portugal. Agora, por outro lado, né, a gente tem as situações de urgência, de pessoas que não foram chamadas, que não receberam e-mail. Aí essas pessoas estão buscando os tribunais para resolver essa questão. Que tem pessoas até que perderam, né, o e-mail, o acesso ao e-mail e tudo. Sim. Tá uma confusão sobre isso, né, doutora? É a maior preocupação. São os que perderam os dados e tem muita gente que contratou um terceiro para fazer a solicitação e aí esse terceiro não passou os dados do e-mail. Nossa, então pior ainda. Aí a pessoa não tem nenhuma forma de se regularizar hoje, de trocar o cartão, a folha pelo cartão, porque não consegue o acesso. Então ela não vai receber o e-mail, né? Porque o e-mail cadastrado não é o dela. E aí ela fica nessa situação de impossibilidade, porque o certo seria ela conseguir agendar um horário, ir até a AIMA, né? E regularizar essa situação, mas também não tem conseguido. Então... Mas tem, talvez, aí uma previsão que isso possa ter uma forma de um novo atendimento para que as pessoas possam resolver isso, iniciar o processo? Para resolver a questão da troca de e-mail, essa regularização ainda não tem uma funcionalidade. Mas as pessoas estão mandando e-mail para a AIMA, né? E assim, não tem tido retorno, infelizmente. Então, assim, hoje, muitos dos casos que eu judicializo, inclusive, são por essa razão, porque a pessoa já sabe que ela não vai receber o e-mail. Então tá aí, viu? Tem muita gente aí nessa confusão. Eu fiz a CPLP, muita gente está sendo chamada, eu não recebi o e-mail, eu não sei qual é a senha do meu e-mail. Essa pessoa que eu contratei, que eu confiei para fazer também, sumiu, não teve contato com a pessoa e Sim. fez no e-mail dela. Então Sim. tem esse problema aí, né? Vamos então a outro caso aqui, falar sobre a CPLP. Como eu faço para conseguir a autorização de residência CPLP? Então, hoje, quem veio com visto, né, dispõe de um portal para poder fazer essa solicitação. Agora, quem veio sem visto, que aí é uma das formas, né, de regularização estando em solo português, e é ao contrário do que muitos preveem, né, que, isso não está ainda na lei, tá sim, tá no artigo 75, número 2 da Lei de Estrangeiros, tá? Então isso já está na legislação, já está em vigor no país, mas a AIMA ainda não disponibilizou uma forma das pessoas pedirem, né? Então muitas pessoas estão ficando assim, mas como que eu me regularizo, né? Eu entrei em Portugal, eu vim como turista e eu gostaria de ficar, né? Eu gostaria de ficar em Portugal. Olha, eu vim, mas eu vim passar uns dias na casa de um parente, resolvi ficar em Portugal e consegui um trabalho em Portugal. Como que eu faço para ter o documento, para eu ficar regular, né? E essa é uma questão que hoje a gente tem um problema, que embora tenha previsão legal, a AIMA não disponibilizou nenhum canal ainda para que a gente possa solicitar essa autorização de residência em solo português. Então,
muitas pessoas estão ingressando com ações nos tribunais, que também está sendo um caminho demorado, mas elas pegam a certidão do processo e demonstram que elas estão em vias de regularização. Hoje é isso. Infelizmente, esse que é o caminho. Olha, até aqui eu sei que algumas pessoas já se encontrou, já tiveram suas respostas, mas então, e você? Você, qual é a sua pergunta? O que é que você tem de dúvida? Talvez se a gente não fizer a pergunta que você está necessitando aqui nesse episódio, você vai aí no nosso chat e deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, que a equipe da doutora vai entrar também lá para poder estar respondendo algumas dúvidas dos imigrantes que estão acompanhando aqui o nosso episódio, porque a gente tem mais perguntas aqui. Calma, tem muita calma nessa hora. Para quem ainda eu não falei aqui logo no início, mas para quem não conhece a doutora Silvia, ela é advogada no Brasil e aqui em Portugal ela é especialista em direito migratório, não é isso, doutora? Sim, que sim. tem atendido já milhares e milhares de pessoas, né, nesses últimos tempos aí. Então, para a gente dar continuidade, a gente falou aqui sobre a questão do e-mail, pessoas que perderam senha, perdeu o contato no e-mail e tudo, mas tem pessoas que estão lá com o e-mail que abre todos os dias e outros que até estão ansiosos que abre toda hora está lá atualizando. Então a pergunta é, quem não recebeu o e-mail da AIMA para ir na estrutura da missão para trocar a CPLP na folha por cartão, o que é que deve fazer, doutora? Então, aqueles que estão com tudo regular, têm o e-mail, têm o acesso ao e-mail, essas pessoas devem aguardar. Tá? É isso que a gente espera, porque a estrutura de missão ela está voltada para resolver essas questões, de trocar a CPLP por cartão. Então, a tendência é de que todos sejam chamados. Mas, eventualmente, é uma situação de urgência, né, uma situação excepcional que justifica o ingresso de uma ação judicial, e aí eu já reporto o que eu tenho visto nos tribunais, que os juízes deixam muito claro que o tribunal não é a AIMA e que você tem que fazer todas as tentativas possíveis antes de ingressar com uma ação, né? Então, mas infelizmente em algumas situações o único caminho tem acontecido que a pessoa consegue de alguma forma um contato com a AIMA é através do tribunal. Ou seja, um atendimento direto, as pessoas não estão conseguindo, então só com a ação que pode aí, no caso, apressar, adiantar o processo e essa pessoa possa ter uma resposta mais eficaz e rápida. Mas vamos falar, eficaz e rápida, entre aspas, é um processo judicial. O processo judicial hoje, ele vem levando aí alguns meses. Então, se falar assim, entre não ter previsão e ter uma previsão de uns meses, né, é melhor ter uma previsão de alguns meses, mas a gente realmente não tem... a gente não consegue garantir de que a pessoa vai resolver aí dentro de um mês ou de 2 meses, né? Porque o tribunal realmente está abarrotado de processos. Pois é. Então você tem que entrar, né, com a ação se precisa, necessita de uma urgência para isso, mas muita calma, porque aí já não cabe mais a doutora, né, a determinar esse tempo. Aí cabe agora, né, a justiça. Mas vamos lá. E quem está com a CPLP caducada? No nosso caso brasileiro, caducado significa vencido, né? Como fazer para renovar? Quem está com a CPLP caducada, a folha do papel caducada, a minha sugestão é, nesse momento, não fazer nada, porque ela está prorrogada por decreto. Então, até o dia 30 de junho, todo mundo tranquilo. A partir do 30 de junho, eu acredito, sinceramente, que o governo venha com um novo decreto fazendo a prorrogação desses títulos. Até porque não acredito que ele tenha concluído as chamadas, né, de troca da CPLP por cartão na estrutura de missão. Então, ele começou as chamadas, né, está em atendimento da troca da CPLP por cartão, e aí já vem com uma data de validade nova, né, e aí de 2 anos, mas a gente não tem hoje assim nenhum mecanismo, vai no IRN, vai no portal, não tem nenhum mecanismo de renovação, tá? Então a CPLP em folha não tem forma de renovar, e como vai ser trocado por cartão, a única solução hoje
é aguardar o e-mail da AIMA. Ah, é uma situação urgente, é uma situação excepcional, é um caso de uma viagem internacional, é um caso de um programa Erasmus que o meu filho vai participar, enfim. Tem as diversas razões para que as pessoas possam buscar os tribunais, mas lembrando que buscar os tribunais é um mecanismo, sim, mas tem a questão, o fator tempo, que é um processo judicial. Olha aí, então mais uma dúvida aqui, né, esclarecida com a doutora Silvia. A gente está falando aqui dessa questão do vencimento da CPLP. O pessoal que fez a troca lá no início de 2023, né, claro que era para 1 ano, e foi já caducado já em 2024. Então as pessoas estão com um papel ainda, com um documento com mais de 1 ano caducado. Só que dentro do sistema, né, foi feita uma renovação dentro do sistema, mas não recebemos nenhum documento que é válido, no caso até agora, 30 de junho de 2025. Sim, é por um decreto. O governo fez um decreto, falou todos os documentos. Então, vistos, autorização de residência CPLP, títulos de residência no modelo cartão, está tudo prorrogado até o dia 30 de junho, a validade. E quem tentou fazer a CPLP e não conseguiu, doutora? Como é que pode fazer agora? Então, muitas pessoas, e aí eu percebia isso dos países, não dos brasileiros, mas dos países africanos, que entram em Portugal com um visto consular, eles vinham com um visto de turista, né? E esse visto de turista, quando se ingressava no portal da CPLP, você conseguia emitir a autorização de residência CPLP. E eu, com toda sinceridade, eu acredito que isso era um erro sistêmico, porque nunca foi possível um visto de turismo se tornar em uma autorização temporária de residência, né? E isso não é mais possível hoje. Então, muitos me procuram, né? Angola, Guiné, Moçambique. Eu entrei com visto de turista, quero ficar, mas não estou conseguindo emitir a CPLP mais. Primeiro que o portal foi retirado do ar, né? 2, que não é possível, né? A legislação não garante essa possibilidade de um visto de turista se transformar numa autorização de residência temporária. Quais são os vistos que dão direito a chegar aqui e fazer, né, a impressão da CPLP? Não, todos os Todos? Todos. Menos o turista. Menos o turista, porque ele não veio com o intuito de residência, ele veio passear, fazer turismo. E aí tem pessoas ainda tentando dessa forma e não tem mais, porque realmente por um bom tempo chegava aqui como turista, e claro, era a estratégia de muitos, para quando chega aqui, pedir a manifestação de interesse, dessa manifestação de interesse, fazer o pedido aí, digamos assim, da sua residência legal, que aí veio a questão da CPLP. Sim, e tinha no portal, né, 2 possibilidades, né, tem o visto consular e não tem o visto consular, então eles iam no tem o visto consular e emitia a CPLP, porque de fato, né, aquele visto deles era um visto consular de turismo, mas era um visto consular, e aí eles emitiam a autorização de residência CPLP, que contrariava a lei. E hoje, para quem está chegando aqui sem o visto, né, tem já dificuldade. Acho que consegue até fazer o NIF, mas quando vai fazer o NIS já não consegue. E aí quando vai fazer um outro documento, precisa de um contrato de trabalho. Aí para contrato de trabalho precisa ter o documento. Então fica nesse ping-pong aí. Sim. Então qual que você recomenda para quem está vindo para aqui, para Portugal, que é dos países de CPLP? Para quem está vindo eu recomendo, faça o visto. Eu estou sabendo que Moçambique está muito difícil de fazer visto, estou sabendo que Angola está difícil também, estou sabendo do Brasil que eu faço, e aí eu sei que está demorando meses, eu já estou programando vistos com 5 meses de antecedência, mas ainda assim, com toda essa dificuldade que a pessoa encontra no país de origem, para aplicar o visto, ainda assim, o melhor é entrar com visto. Então, para você que está vindo aí, se prepara e procura um visto que seja adequado para você, para facilitar a tua vida aqui e você poder se legalizar. Vamos aqui à 8ª pergunta. E quem acabou de chegar em Portugal e deseja se regularizar através da CPLP, como fazer? Então, essa é uma questão. Quem veio com visto consular tem um portal específico para pedir. Quem veio sem visto consular, aquela pessoa mesmo que entrou aqui para fazer turismo e chegou aqui e resolveu ficar,
não tem mecanismo, porque o artigo 75, número 2, embora esteja em vigor, ainda a AIMA não disponibilizou um canal para que a pessoa faça essa solicitação. Então, qual que é a nossa orientação? Ou retorna ao país de origem e faz um visto e entra em Portugal, ou ingressa com uma ação no tribunal, se for uma situação de urgência, que a pessoa não pode realmente retornar ao país de origem, para conseguir um agendamento. Porque o agendamento na AIMA para o artigo 75, número 2, não está sendo possível ainda. Esclarecedor, então, né? Muito esclarecedor. Vamos aqui a mais uma pergunta também sobre a CPLP e vamos falar sobre o agrupamento. As pessoas ficam nessa dúvida aqui. Eu tenho CPLP e desejo fazer o reagrupamento familiar. Como devo fazer? Então, quem tem CPLP não tem nenhum canal de reagrupamento familiar. Então, quem tem a folha não tem um canal de reagrupamento familiar hoje, né? E aí essas pessoas estão aguardando serem chamadas para que depois de chamadas elas tenham um título de residência e aí no modelo cartão e aí elas consigam fazer o reagrupamento familiar. Esse que é o caminho, é aguardar, infelizmente. Todos os dias a gente vê alguma notícia nos jornais a respeito da AIMA falando do reagrupamento familiar, que vai deixar isso para regularizar num outro momento, que está priorizando a troca da CPLP por cartão, ou que estava priorizando as manifestações de interesse. Então, a gente ainda não tem uma data, né, em que efetivamente vai ocorrer a abertura de vagas para reagrupamento familiar. Mas a gente tem, por outro lado, os casos extremos, Morivaldo. A gente tem situações em que as pessoas têm, eu deixei meu filho com a minha mãe e agora minha mãe está com Alzheimer, eu vou ter que buscar meu filho, sabe? Deixei o meu filho com minha cunhada e meu cunhado e eles não estão conseguindo mais cuidar porque estão com alguma questão familiar e eu tenho que buscar meu filho. Eu tenho que buscar meu filho está com depressão no meu país, né? Porque tá sentindo falta da mãe, então eu vou ter que buscar o meu filho. E aí essa situação, né, são situações extremas, eu considero, em que a pessoa já tentou de todas as formas, né? A gente percebe que elas tentam junto aos consulados, elas tentam na AIMA, elas tentam através da provedoria de justiça e não conseguem. E aí, nesses casos, a orientação é de buscar realmente os tribunais, embora, né, que seja claro aqui, isso está demorando também, mas é uma luz no fim do túnel para algumas pessoas, né? Ou seja, o caminho mais, digamos assim, que possa facilitar é com ação, então. Tendo, então, para o reagrupamento motivos, familiar, né? Porque a pessoa precisa justificar também o motivo, né? Tem que justificar, tem que demonstrar que tentou, né? Doutora, tem muita gente, né, e até antes da questão da CPLP, que vem o marido, ele vem à frente, e aí ele se regulariza, consegue documentação, e aí depois a família vem sem documentação. E no caso, para essas famílias que estão aqui hoje, que o seu esposo, ainda falando dessa questão de reagrupamento familiar, o esposo já conseguiu, né, a CPLP, ou conseguiu o título, e a esposa e filhos estão aqui sem, digamos assim, sem visto, apenas veio como turista, consegue também fazer, digamos assim, um pedido para reagrupamento, estando aqui sem precisar regressar ao país? Então, deveria ser possível, deveria a pessoa fazer um agendamento na AIMA, levar o documento dos filhos e da esposa e fazer o reagrupamento. Mas nós não temos conseguido esses agendamentos. Seria um agendamento por telefone, né, como nós fazíamos antigamente. Então, hoje a gente não tem conseguido. O portal, ele não funciona para todo mundo, né? Então, tem um portal lá do reagrupamento familiar, né? Mas ele não tem funcionado para todo mundo. Muitas pessoas não conseguem através do portal. E aí fica essa situação. Então, quem tem uma situação excepcional de urgência comprovada, vai buscar o tribunal. Quem não tem, fica aguardando. Infelizmente, não tem uma data para as coisas acontecerem, Morivaldo. Esse que é o maior problema que a gente tem enfrentado hoje em Portugal, é a espera. E para alguns isso é angustiante, né?
Principalmente para as pessoas que estão dependendo disso para ingressar no mercado de trabalho. Sim. Isso é angustiante, de fato. Vamos então seguir com perguntas. Então, para você, como é que tá? Tá bem para você aí que está acompanhando? Vamos mais perguntas aqui. Vamos falar hoje é sobre CPLP. Hoje aqui está 100% sobre CPLP. Vamos aqui a mais perguntas. Quem tem o título de residência e deseja trazer o filho para Portugal, como deve fazer? Bom, quem tem o título de residência, existe um visto específico de reagrupamento familiar. Como que essa pessoa deve proceder? Ela deve conseguir um agendamento na AIMA, levar a documentação dela, demonstrar que ela tem a capacidade financeira, ela tem uma casa, ela tem o trabalho e pode receber esse filho, né? E aí ela vai conseguir uma autorização de reagrupamento familiar. Com essa autorização, lá no país de origem, a criança vai aplicar um visto, né? O filho vai aplicar o visto e esse visto vai ser concedido porque ele já foi previamente analisado aqui pela AIMA, né? Quando ela faz a autorização do reagrupamento familiar. E aí essa criança entra em Portugal com visto consular, né? E já com essa autorização de reagrupamento. Sensacional. Então tá aí. Eu estava falando aqui anteriormente na minha fala, eu falei que hoje era especificamente sobre CPLP, mas também tem perguntas aqui sobre quem está com título de residência, porque tem muita gente com os títulos aí caducados e não estão conseguindo, né, agendar na AIMA para fazer, né, a renovação. E a pergunta agora é essa: é possível fazer o reagrupamento familiar com título de residência caducado? Agora vamos lá, né? É o governo falando assim: os títulos de residência estão prorrogados por decreto, então é possível, né? Se eles estão prorrogados por decreto, né? Aí dá AIMA de falar que não aceita o título de residência que está prorrogado por decreto, né? Essa prorrogação é a mesma data também da CPLP, até 30 de junho? Até 30 de junho, tá prorrogado até o dia 30 de junho, então pode fazer sem problema nenhum. A dificuldade, ela está em conseguir a marcação. Na verdade, no direito em si, não vejo dificuldade nenhuma. Mas talvez a pessoa tenha um título, e é o que eu falei anteriormente, tem dificuldade de ingressar talvez no mercado do trabalho, a questão, acho que como é no órgão de saúde, acho que até consegue, porque é algo governamental. Em alguns casos, mas talvez tem na empresa privada também. né? Porque a pessoa chega lá, tá com o título caducado, tá vencido, mas o que é que você vai fazer? No caso, se é uma necessidade, também cabe aí a pessoa entrar com ação também? Sim. É exatamente isso que a gente tem que deixar claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A ação judicial é o meio mais complexo que a pessoa pode escolher para resolver o problema dela. Mas, em algumas situações, é o único meio. Então, é necessário uma situação excepcional, né? E a demonstração de que ela já tentou das mais diversas formas para que seja possível que essa ação seja procedente e que ela consiga essa marcação. A pergunta que eu vou até fazer aqui, a doutora até já acabou, né, falando aqui já nessa fala dela aqui, mas talvez você logo direto, talvez você tenha nessa pergunta, essa dúvida, e você talvez não entendeu. Eu entendi aqui a fala da doutora, mas talvez você queira fazer essa pergunta direta, e a pergunta é essa aqui. Como está para renovar o título de residência? Bom, para quem está com o título de residência vencido, essas pessoas devem tentar pelo portal da AIMA, tem a renovação automática, mas ela não está disponível para todo mundo. Então, quem não tem conseguido pela renovação automática, tem que buscar os IRNs, né? Através das lojas do cidadão ou conservatórios. Sempre a mais próximo da sua casa. E não dá para marcar pelo SIGA, tem que ir no presencial, tá? Na conservatória. E as conservatórias estão geralmente fornecendo um e-mail para que a pessoa faça a solicitação por e-mail e ela ingressa numa fila. Mas, por outro lado, muitas conservatórias estão respondendo, dizendo que a AIMA está encaminhando listas prontas para que as pessoas sejam chamadas, né? Então, a AIMA escolhe quem são as pessoas que vão ser chamadas nas conservatórias. E nós temos também a situação daquelas pessoas que querem fazer a mudança do artigo,
né? Então, você não quer só renovar, você quer renovar e fazer a mudança do artigo. Então, você quer fazer a mudança do artigo, você vai passar por um processo de análise novamente. E essa análise, ela é feita pela AIMA. Então, tem que ser feito obrigatoriamente na AIMA. E aí, você depende de uma marcação. Esclarecedor, né? Muito bom isso. As perguntas aqui têm até a ver com alguém que eu conversei essa semana, né? Que a pessoa disse que fez a renovação, o cartão dela foi enviado para sua residência, mas ela no momento não estava em casa, esse cartão voltou, ela foi até lá na AIMA e a moça foi lá olhar e disse, o cartão está aqui, mas você não pode pegar o cartão. Então é uma confusão às vezes em tudo isso aí. E a pergunta aqui é, como está, já fiz essa, né? É a 13 aqui. Quem esteve na estrutura de missão e não recebeu o cartão, o que é que pode ser feito? Então, a estrutura de missão, ela funciona, como eu digo no Brasil, como um mutirão, né? As pessoas, elas estão tentando resolver um problema e elas se mostram muito funcional quando a gente fala dos atendimentos, porque de fato ela conseguiu num tempo recorde atender milhares de manifestações de interesse que estavam aguardando. Só que as análises dos processos, elas não são feitas por aquela pessoa que faz a coleta dos documentos e dos dados biométricos. Então, não tem um mutirão tão grande para quem vai analisar os processos, para análise desses processos. E aí, o que tem acontecido? As pessoas ficam aguardando a análise do processo. E aí, são emitidas aí milhares de cartas de projetos de indeferimento, que aí depois as pessoas procuram a gente, como que eu resolvo isso e tal, mas até chegar nessa fase em que o processo foi analisado para depois ser encaminhado para a confecção do cartão. E nada tem prazo nessa estrutura de missão. Você não sabe quando você vai ser chamado, você não sabe quando você não sabe se vai ter projeto de indeferimento, se não vai ter, quando o seu processo vai ser analisado e quando vai ser emitido o cartão. Não tem previsão nenhuma. Não tem previsão nenhuma, infelizmente. Então, só resta aguardar. E inclusive muitos não tiveram sequer um comprovante de que compareceram na estrutura da missão. E aí as pessoas ficam assim, já foram, mas não tem o documento de que já foram. E às vezes até acaba ficar o dito pelo não dito. Sim, elas só têm o DUC pago. É isso que elas têm, comprovante do pagamento do DUC. Então, a nossa orientação é que tem que aguardar, né? A gente depende efetivamente, né, do governo. Os escritórios de advocacia da área de imigração não emitem títulos de residência. Então, a gente também não consegue ajudar. Mas em situações excepcionais, aí os tribunais têm resolvido essas questões, mas regra geral, a nossa orientação é que tem que aguardar, realmente. Então tá aí. Então, dentro desse aguardar e outras pessoas que não querem aguardar tanto e aí opta por entrar com a ação. Sim. Quem entrou com o processo no tribunal e recebeu o e-mail, né, da estrutura da missão, o que é que deve ser feito? Bom, essa resposta, ela é minha pessoal, Silvia, como advogada, e eu já sei de que tem outros advogados orientando diferente. A minha orientação é no sentido de o objetivo do processo, sim, é a marcação para obtenção do título de residência. E a estrutura da missão tem o mesmo objetivo. Se eu tivesse 10 possibilidades de obter o título de residência hoje, eu falaria para o meu cliente, vamos tentar as 10. Mas, infelizmente, a gente só tem 2. Ou o processo judicial ou a estrutura da missão. Então, eu sempre oriento. Vamos tentar das 2 formas. Silvia, e se eu for na estrutura da missão, vai prejudicar o andamento do meu processo? Não, porque o processo tem por objetivo o título de residência. E enquanto ele não tiver no seu bolso, pode continuar com o processo sem problema nenhum. E como que estão, doutora, esses processos na AIMA? Todos aí, digamos assim, estão todos dando certo, esses processos? Então, esses processos, eles estão funcionando, né? Para quem realmente precisa, para quem demonstrou que já tentou, para quem demonstra urgência. A questão que a gente vê hoje é o tempo.
O tempo do processo. O tempo do processo, ele não tem resolvido a vida das pessoas necessariamente. Algumas pessoas não têm esse tempo para esperar. Mas, por outro lado, não tem nenhuma outra alternativa. Então, a gente fica com essa situação de ingresso com ação e não sei quando eu resolvo também. Só sei que está caminhando para resolver, mas quando resolve também não se sabe, né? Ou fico esperando a AIMA, que eu também não tenho previsão de nada. Então, para algumas pessoas, aquelas que têm urgência, elas vão, sim, através do processo judicial, vão ficar com a certidão do processo, vão usar para demonstrar que elas já estão em vias de regularização. Mas outros não optam pelo processo, falam, também não tenho previsão. E os tribunais hoje, eles têm levado aí de 4 a 5 meses para tomar uma decisão no processo. A AIMA tem que ser intimada, as intimações elas estão demorando a ser expedidas, as cartas de intimação. Então não é só, o juiz demorou a despachar no meu processo, não é só culpa do juiz. Tem os oficiais de justiça também que preparam essas intimações e que também está demorando. Então quando a gente olha num todo, quanto tempo está demorando, eu já estou falando de 4 a 5 meses, né? E nem esse tempo necessariamente não atende, né, aos anseios de todo mundo que nos procura. Então, muitas pessoas falam assim, mas você vai demorar muito, de fato. Mas aquele que precisa de um comprovante para o trabalho, que está se regularizando, para esse processo vai servir perfeitamente. Porque ele pode justificar que está em andamento o processo, tá em andamento, justificar e poder ter essa aceitação aí, não é isso? Exatamente. Vamos entrar aqui agora numa seara aqui, né, que é uma problemática. Troca de governo ou não, porque foi chamado aí novas eleições para maio, não é isso? Dia 11 de maio, me parece. Dia 18, dia mudou. 18, dia 18. Mudou? Mudou. Mas era 11, né? Era 11. Então o presidente Marcelo aí chamou para um novo pleito eleitoral e isso pode ser uma problemática. Ou não sei. Eu sei o seguinte, quando cheguei aqui tinha um governo, né, depois entrou um outro governo e na entrada do outro governo já veio um choque. Que foi o fim da manifestação de interesse, né, que foi feito acabou a manifestação de interesse, foi com a entrada desse novo governo aí. E agora, recentemente, né, o primeiro-ministro caiu, né, foi dissolvido aí o parlamento, e dia 18, então, vem aí novas eleições. Como que fica, então, a vida dos imigrantes nesse período antes das eleições e também a expectativa para o próximo primeiro-ministro, o próximo governo? O que a gente espera, né? A gente espera que nesse momento fique tudo dessa forma, não vejo assim nenhuma solução imediata para as questões da AIMA, né? Que é o maior problema hoje da imigração, mas com o novo governo a gente tem a possibilidade sim de melhorar, né, e voltar como era antes, de voltar a atender os imigrantes, de voltar a fazer as marcações, que isso é o principal, né, que as pessoas consigam marcar um horário e ir até a AIMA, resolver as questões. Mas existe também a possibilidade deles endurecerem as regras, né, e dificultarem mais a vida do imigrante. Que é depender de qual partido, né? Exatamente. Porque tem alguns partidos que é mais tranquilo, já tem outros que tem um discurso mais, né, forte, que até chega a cobrar, né, Eu lembro que antes, nem foi nesse governo agora, mas logo quando cheguei aqui, tinha alguns partidos que até chegava, né, de forma bem enérgica mesmo, que falava que as pessoas estavam entrando aqui sem controle, e aquela coisa toda, um discurso bem forte. Sim. Porém, ficava assim, não, mas isso não é com o pessoal da CPLP. Mas, claro, também pode ser atingido aí também o público da CPLP. Pode ser atingido, pode vir alteração legislativa aí, né, e mudar todo o panorama da imigração em Portugal com a mudança do governo, com toda certeza. Não é o que a gente espera, né, a gente sabe que tem uma tendência de endurecimento dessas regras por conta do Pacto Europeu das Migrações, né, a política do Trump nos Estados Unidos também, isso vem trazendo... Isso impacta também. Um impacto aqui, mas o novo governo... pode ser bom para nós, né, imigrantes, como pode ser ruim, né? A gente tem que... Isso vai depender, né, digamos assim, do projeto.
né, Sim. que também pode ser que não seja um novo governo, né, que também ele Pode pode ser, também exatamente, ser aprovado pode ser esse aí mesmo. pelo voto e voltar e dar continuidade Sim. no projeto. Tinha uma pergunta aqui que agora acabou me fugindo. Pronto, me lembrei aqui. Muita gente tem um discurso, né, mas eu não quero generalizar. Tem pessoas que até, né, defendem que o país não precisa do imigrante, mas quando a gente vai para os números, né, da arrecadação de imigrantes aqui em Portugal, Sim. e a gente vê as condições da questão do pessoal, que aqui não é aposentadoria, que fala que é outro nome que se dá, Reforma. a reforma, né? Então, essa reforma, que é uma população gigante aqui de idosos em Portugal, se dá, né, e vem para poder ter essa cobertura financeira dos imigrantes, né, que pagam os seus impostos aqui. Exatamente. Ou seja, alguns dizem que não necessita, mas outros vê a necessidade. Eu acho que todos os países necessitam da imigração, e principalmente aqui em Portugal. As pessoas que vêm para aqui, uns vêm para investimento, mas a grande maioria vem mesmo para prestação de serviço, para trabalhar. Sim. Então, como que fica agora, né, nesse discurso do novo governo? Será que eles vão defender também isso, que é necessário também? Então, Morivaldo, eles têm assim, né? Eles têm uma questão de uma política anti-imigração, mas por outro lado, eles têm que manter o sustento da segurança social. Quem garante que a segurança social pague as pensões, as reformas, são os imigrantes hoje. É a arrecadação dos imigrantes que garante o sustento dos idosos portugueses. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Então, conclusão. Se nós temos portugueses jovens que imigram, eles deixam Portugal, na maioria das vezes, e temos os idosos que vivem das pensões e reformas, quem vem para contribuir para a segurança social são os imigrantes. Os portugueses jovens vão todos embora? Não, eles não vão todos embora, mas em sua maioria eles vão embora. Uma boa parte. Exatamente. Pela problemática da questão do salário aqui, né? Exatamente. E só eles, os que ficam, não conseguem manter a segurança social, né? Com a quantidade, com esse volume de pagamentos que ela tem a fazer todos os meses. Então, é necessário, por outro lado, a existência dos imigrantes em Portugal, trabalhando, recolhendo contribuições, para que haja aí um aporte financeiro na segurança social, de modo a garantir a subsistência dos portugueses idosos. E só para o pessoal entender o porquê que os jovens portugueses eles optam em migrar e trabalhar fora. Isso é óbvio, né? A questão do ordenado, o salário. Quando você sai daqui de Portugal, atravessou ali a fronteira, você já tem quase que, eu não sei hoje qual é o que está da Espanha o salário, mas é quase que o dobro do salário de Portugal. Então, me diga, você tem a possibilidade de entrada legal no mercado de trabalho no país vizinho, você vai ficar aqui ganhando metade? Não vai. Então, as pessoas acabam migrando. Então, eles vão sair daqui, vai para a Espanha, vão para a França, vão para a Alemanha, Luxemburgo. Então, eles estão sempre migrando, por quê? Lá tem o melhor salário. Sim. E acaba, né, pagando os impostos lá nesses países. Então, quem é que paga os impostos aqui? São os imigrantes que vêm e prestam serviço aqui, porque não tem essa mesma entrada legal nesses outros países. Portugal, mesmo dentro dessas dificuldades todas que discutimos aqui em questão de legalidade documental aqui, mas ainda é bem mais fácil do que outros países, né, doutor? Sim, sim. Para nós, CPLP, com toda certeza. Nós temos facilidades aqui. Maravilha. Então, acho que já tivemos bons esclarecimentos. Eu creio que a doutora vai estar sempre por aqui conosco, né, trazendo informações, nos atualizando, né, de tudo que vem acontecendo nas mudanças nas leis de imigração. E eu já quero agradecer aqui a doutora Silvia por estar mais uma vez aqui com mais um episódio riquíssimos em informação, trazendo um especial para você da CPLP e outros também que está com seus títulos aí caducado. Eu creio que quem não assistiu na íntegra por inteiro, volta lá, tá bom? No início, para você poder, né, acompanhar por inteiro. E como eu falei também no meio aqui do episódio, né, talvez a gente não citou aqui algum assunto que você tenha dúvida, que você tenha essa pergunta, vai lá também e deixa a tua mensagem no nosso canal, no YouTube. Também vai lá e segue a doutora Silvia. Fala aí o seu Instagram, que as pessoas podem estar procurando. Meu Instagram é @doutoraemportugal. Pronto, então vai lá.
@doutora em Portugal. Só, doutora, eu assisti lá o seu episódio, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Deixa lá no direct lá, deixa uma pergunta, mas também comenta aqui no nosso canal, deixa também a sua pergunta que ela vai estar acompanhando. Nossa equipe também vai estar acompanhando, qualquer coisa a gente manda para a doutora e ela responde lá para você, tá bom? Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Marivaldo, muito obrigada, é sempre bom contribuir com as informações, esclarecer os imigrantes que tem sido uma vida muito sofrida. Não tem sido fácil. E muita gente fica até psicologicamente, né, abatido por isso. Sim. Muita gente que até voltaram, sim, de fato tiveram que voltar, e outros que estão ainda preocupados ainda se vão conseguir se legalizar, se vão voltar. Por quê? Quem chegou aqui depois dessa nova legislação que findou, que acabou a questão da manifestação de interesse, muita gente que estava com passagens compradas. E outros, acho que a grande maioria acabou vindo. E chegando aqui não pôde fazer nada. Não pôde fazer então, nada. De fato, teve que voltar para sua terra. Né? É o ditado que fica na boca de muitos aqui. Voltar para sua terra, voltar lá para teu país para poder pedir o seu visto. Porque somente para conseguir se legalizar tem que estar com visto, né, doutora? Com visto, o ideal sempre. Tem uma outra maneira e tal, mas não. A forma regular de entrada em Portugal é com visto consular. Tem que procurar o consulado português e fazer o pedido do visto no país de origem. Essa é a forma. Não tem mágica, não tem jeitinho. É assim que tem que ser. E aí depois com visto consular eu entrei em Portugal e aí eu tive dificuldade com a AIMA, eu não consegui o meu título de residência, mas você entrou regularmente, você tem documento demonstrando que a sua entrada foi regular. É muito diferente de você não ter nada. E só esclarecendo algo aqui, né, que muita gente veio e que até ficou. E ainda está aqui de forma ilegal. Sim. Não há possibilidade, né, doutora, de pedir um visto não estando no seu país de origem. Se você está aqui, você está ilegal, você tem que voltar lá de fato para pedir o visto. Sim, o visto é só no país de origem. Não tem visto em Portugal. O visto tem que ser no Brasil, para quem vem do Brasil. Na Angola, para quem vem da Angola. Maravilha. Então tá aí, gente. Eu acho que por hoje, né, foi bem esclarecedor, foi muito bom ter a tua presença aqui e trazendo aí resposta para essas perguntas riquíssimas para muita gente, né, que está nessa dúvida, que está nessa busca, nessa ansiedade de se legalizar, de ter aí muita gente da CPLP que quer pegar o seu cartão, mesmo não sendo, né, a mesma força do título de residência, mas me parece que esse cartão também vai mudar, né, vai dar um direito a mais, no caso, quem vai para outros países do espaço Schengen. Sim, porque ele atende o regulamento europeu. Sim. A pessoa chegava com papel lá e o pessoal fala que, mas o que é isso? Jogava na mesa como que era algo que não é válido. De residência normal, só que ele vai estar mencionado que ele é do acordo de mobilidade CPLP. Maravilha. Então, muito obrigado, doutora, tudo de bom. Gente, beijo no coração. Obrigada. E obrigado mais uma vez. Comenta, compartilha e não deixe de tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas lá no Instagram da doutora e também pode fazer pergunta aqui no chat do nosso canal. Tchau, tchau.